pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Hoje, sábado, dia 13 de junho de 2020, eu quero partilhar e orar com você em cima deste salmo da liturgia diária. Salmo capítulo 15, versículo do 1 ao 11, aonde Davi, ele faz um poema para Deus. Deus aqui agrada do louvor de Davi. Davi, ele exalta a Deus, como diz o Papa João Paulo II, que o louvor traz alegria, alegria traz batismo no Espírito Santo. E Davi, ele vivia dia e noite em oração. Davi, ele não abria mão da oração, por isso que estava sempre unido com Deus. A oração boa é aquela que nos leva a estarmos unidos com Deus. A oração boa é aquela que nos traz de volta para o trilho. A oração boa é esta que nos coloca na presença de Deus. Se estivermos unidos com Deus, na presença de Deus, se estivermos em comunhão, nós estamos debaixo da fonte inesgotável de graça. Estamos debaixo do dilúvio de Deus. E Davi sempre estava debaixo deste dilúvio, porque orava. E Davi aqui faz um poema para Deus. Eu quero destacar este versículo 7 e 8, aonde Davi diz que o Senhor sempre estava com ele, aconselhando ele dia e noite. Estava sempre exortando ele dia e noite. Davi diz neste versículo 7. E Deus exorta os seus filhos mesmo. Como um pai biológico, a mãe exorta os seus filhos. Quem ama, corrige. Quem ama, cuida. E Deus, além de ter nos feito, Deus nos mantém. O verbo diz que Deus nos criou, nos fez. Mas o verbo diz que Ele criou, Ele cuida, Ele mantém. Deus cuida de nós, Deus mantém nós, mantém a nossa vida, mantém o nosso respirar. Deus cuida de você, cuida de mim, cuida de nós, mas Ele também nos corrige como um pai corrige o filho. Como diz o Santo Evangelho de João, capítulo 15, vocês conhecem bem, ali a videira e os ramos, aonde diz no versículo 5, sem mim nada podeis fazer, Deus diz, Jesus diz, o próprio Espírito Santo, mas o ramo para dar fruto, ele tem que ser podado. Para dar bons frutos, ele tem que receber continuamente poda. E Deus, Jesus, o próprio Espírito Santo nos poda. Mas Davi diz no versículo 8 que ele sempre via Deus. Ele não perdia, ele não tirava o olhar de Deus. Ele não perdia Deus de vista. Deus era o norte de Davi. Deus era a bússola de Davi. Deus era o caminho de Davi. Davi sempre estava no caminho. Davi não abria mão de estar no caminho que era em Deus. Como diz Jesus, né? Como diz Jesus em João 14, versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é o caminho, a verdade e a vida. Mas Davi diz também que ele via sempre Deus à sua direita. Ele sempre via Deus à sua direita. Ele não perdia Deus. Atos dos Apóstolos também diz, o livro de Atos, que Davi sempre via Deus à sua direita. Atos 2, 25. Mas não para por aí também. O Salmo 50, capítulo 50, versículo 13. Davi sempre estava face a face com Deus. Davi contemplava Deus dia e noite. E Deus nos fez para quê? Para adorar Ele, ser adorador. Como fala em João 4, versículo 23. Deus falou para a samaritana ali, aonde Ele estava naquele diálogo com ela. Ele se revelou a ela
Deus se revelou e diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Deus te chama, me chama, nos chama a ser como Davi, como Samaritana. Depois deste encontro que ela teve com Jesus, ela foi transformada, uma antes, uma depois, porque o verdadeiro encontro muda, transforma. O verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, ele nos transforma. Uma pessoa antes deste encontro, uma pessoa depois deste encontro, como Zaqueu, como Saulo, que se transformou Paulo. Nós podemos ver em Lucas 19 a conversão de Zaqueu, também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, onde Saulo era perseguidor da igreja. Depois que teve o um encontro com Jesus, com a verdadeira luz, ele ali ficou cego 3 dias, que vocês conhecem bem esta história, mas depois se tornou Paulo, um dos maiores apóstolos da igreja. Não deixou mais também o olhar de Deus, não deixou, tirou mais o olhar de Deus, também não mais saiu do caminho de Deus. Foi um homem que orou dia e noite, por isso esteve unido com Deus. E quem ora está unido com a graça de Deus. Graça é o derramamento do amor e do poder de Deus, como fala em 2 Coríntios, capítulo 6. Nós estamos vivendo no tempo da graça. A graça está sendo derramada sobre você e sobre mim, sobre nós. A graça de Deus está superabundando sobre nós como um dilúvio. Como nós podemos ver na liturgia, também na primeira leitura de Reis, aonde diz que Deus se revela a Elias. Deus não veio no vendaval, não veio no fogo, não veio no terremoto. Deus veio encontrar com Elias na brisa leve. Deus veio te encontrar e me encontrar também. Deus vem te encontrar todos os dias e vem me encontrar, como fala Apocalipse 3, versículo 15 a seguir. Ele bate, se nós abrir a porta, ele vai entrar e vai ceiar e fazer morada conosco. E ele quer entrar, ele está batendo. Nós estamos vivendo neste tempo de graça, é tempo de salvação, diz Coríntios 6, versículo 1 a seguir. O tempo de salvação é este. Deus está se revelando a você e a mim na palavra dele, se revela na comunhão espiritual, se revela através da Eucaristia. Deus se revela como se revelou a Elias na brisa leve, através da oração pessoal, através da Santa Missa, está se revelando através dos grupos de orações, Deus está se revelando também para nós através da Eucaristia. Deus está se revelando ali, porque depois de abençoado ali, não é mais pão nem vinho, é corpo e sangue, como diz Coríntios 10, versículo 16. Deus está se revelando na Eucaristia para mim e para você. Ele está se revelando dia e noite no irmão. Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão dos anjos e arcanjos e de Nossa Senhora. Pai Santo, nós queremos ter um encontro com o Senhor, reconhecer este encontro. Nós queremos reconhecer o teu amor. Pai Santo, nós te suplicamos, Pai, tende misericórdia de nós. Venha, Pai, nos salvar, nos tirar, Senhor Deus, deste caminho escuro, ou seja, desta nuvem escura que está sobre nós, que estamos vivendo nesses últimos dias, Pai. Nos dê a graça de encontrar verdadeiramente com o Senhor, como encontrou Zaqueu, Samaritana, como encontrou também Saulo, que se transformou Paulo, e depois que ele encontrou com o Senhor, nunca mais andou nas trevas. Nos dê a graça de estar no caminho, Jesus, que o Senhor é este verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Jesus, nos dê a graça de permanecer no caminho, mas muito mais, Jesus, de ter esta experiência com o Senhor, como teve Elias, mas muito mais desta experiência, a partir de agora, ser íntimo e viver no Senhor, Jesus. Nós te suplicamos, nos dê esta graça. Nós te suplicamos, Jesus, Filho de Davi, tende compaixão de nós.